Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodoaldo Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa jornada aqui no planeta Terra. E hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês um assunto muito interessante que é o seguinte: doutrina das Testemunhas de Jeová ou doutrina TJ versus doutrina espírita. E nesse vídeo nós vamos fazer uma análise das duas doutrinas, de suas bases filosóficas fundamentais, para entender algumas questões e fazer algumas comparações entre as duas doutrinas, com o objetivo de conhecer, de entender o que é cada uma e o que é que cada uma ensina, tá certo? Então nós vamos fazer essa análise e nós vamos tentar responder 3 perguntas aqui. A primeira é: quais são as bases, tanto da doutrina TJ quanto da doutrina espírita, e por que isso é importante? A segunda pergunta: quais são as semelhanças, se é que existem algumas semelhanças, nas duas formas de entender a espiritualidade? E também, será que existe alguma coisa comum entre as Testemunhas de Jeová, no caso a doutrina das Testemunhas de Jeová e a doutrina espírita kardecista? Então, será que existem semelhanças? E terceiro, qual é o plano de salvação de cada uma das doutrinas, tá certo? Então, é isso que nós vamos analisar e conversar a partir de agora. Lembrando que o objetivo aqui desse vídeo não é dizer quem está certo e quem está errado, tá certo? Não é fazer isso. É apenas expor o que ensina cada uma das doutrinas e comparar, tá certo? É o que cada uma fala e você fará o seu próprio juízo, né? Ou seja, você vai analisar e você é que vai dizer o que é que você acha de cada uma delas, tá certo? O meu trabalho aqui é apenas expor, é mostrar o que cada uma explica e fazer uma espécie de comparação, tá certo? Pois vamos lá. A primeira pergunta que nós vamos analisar é a seguinte: quais são as bases das doutrinas TJ e da doutrina espírita? Será que existe algo em comum em cada uma delas? É o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. As Testemunhas de Jeová acreditam na Bíblia como sua única base filosófica, ou seja, as Testemunhas de Jeová só acreditam em qualquer coisa, quando se trata de espiritualidade, se estiver fundamentada nas escrituras antigas, ou seja, na Bíblia. E elas têm uma própria tradução da Bíblia, como vocês sabem, que é conhecida como tradução do Novo Mundo. Essa Bíblia foi produzida pela Testemunha de Jeová a partir de 1950, foi lançada em 1961 e de lá para cá passou por algumas revisões. E hoje essa é a mais recente revisão da tradução do Novo Mundo. Eu tenho ela aqui. Na época que eu era TJ, era outra, era a anterior a essa, que particularmente eu achava mais interessante, mas é a minha opinião, porque aqui eles tentaram fazer o seguinte: tentaram tirar a segunda pessoa e colocar tudo em terceira pessoa, Aí eu particularmente não gostei muito não, mas algumas pessoas acharam bom, essa mudança. Enfim, a tradução do Novo Mundo, ou seja, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, é interpretada para elas pelo corpo governante, que atualmente é composto de 9 membros. Esses homens, esses 9 membros, interpretam o que diz o texto bíblico e colocam seus ensinamentos através das publicações, das quais a revista A Sentinela é a mais importante, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui que a gente vai observar. Muito bem, então entenderam, As Testemunhas de Jeová têm a Bíblia como sua única base filosófica. Tem uma tradução própria, que é a tradução do Novo Mundo, e a tradução do Novo Mundo é interpretada para as Testemunhas de Jeová pelo corpo governante, que também é chamado de mordomo fiel e discreto. E aí esses ensinamentos são passados através das publicações, especialmente através da revista A Sentinela, nos estudos que são feitos nas reuniões, que são feitas toda semana, tá certo? Muito bem. E qual é a base filosófica dos espíritas kardecistas? Então vamos lá. Já os espíritas encontram em sua base filosófica principalmente na obra de Allan Kardec, que são 5 livros, praticamente. Eu vou mostrar aqui a vocês, eu não sei se eu tenho todos aqui,
O primeiro deles é esse aqui, né, que é o Livro dos Espíritos. Aí depois tem esse aqui também, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí depois do Livro dos Espíritos tem esse aqui, que é outra base filosófica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Depois vai ter esse aqui, o Livro dos Médiuns. Esse aqui, né, o livro O Céu e o Inferno. E ainda tem um outro livro que eu não estou com ele aqui, que é A Gênese. Então, esses são os 5 livros publicados por Allan Kardec, que é conhecido também como Pentateuco Kardeciano, tá certo? Além disso, tem a Revista Espírita, né, que também foi escrita por Allan Kardec, e vários outros livros que foram publicados por outros escritores espíritas. Mas esse aqui é a base, certo? Esses 5 livros aqui que eu mostrei para vocês é a base. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, ele foi lançado em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O livro O Céu e o Inferno, lançado em 1865. E a Gênese, lançada em 1868. Tá certo? Então, e quem foi Allan Kardec? Allan Kardec é um pseudônimo, ou seja, um nome, né, um pseudônimo adotado pelo educador, autor e tradutor francês do século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivel, nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon e falecido em 31 de março de 1869 em Paris, na França. Então, esses livros foram originalmente escritos em francês e depois traduzidos aqui para o português no início do século XX, tá certo? E assim o Espiritismo veio para cá, para o Brasil. Os espíritas também acreditam na Bíblia, né, da seguinte maneira. Para os espíritas, ocorreram 3 revelações de Deus para a humanidade. A primeira revelação é o Antigo Testamento personificado em Moisés e os profetas. A segunda revelação é o Novo Testamento personificado em Jesus e seus discípulos. E a terceira revelação se trata dos escritos revelados pelos espíritos superiores durante o período da transição planetária, que nas outras religiões é conhecido como fim dos tempos, sendo o líder espiritual desse grupo de espíritos conhecido como Espírito de Verdade. Esse Espírito seria o Consolador prometido por Jesus, né? Na realidade, o Espiritismo seria o Espírito Consolador prometido por Jesus, que viria para esclarecer todos os ensinamentos que Jesus passou quando esteve aqui na Terra e fornecer novas informações, com a supervisão do Espírito da Verdade. Allan Kardec fez, então, o trabalho de codificação da doutrina espírita nos livros que eu acabei de mencionar. Então, veja, Allan Kardec ele não é o autor desses livros que eu mostrei, ele é o codificador, ou seja, o que está escrito aqui não é de autoria dele, mas sim foi recebido, né, através de médiuns em várias partes da Europa, e ele diz também que em várias outras localidades do mundo. Então, ele mandava uma pergunta para esses médiuns, os médiuns questionavam os espíritos respondiam. E ele fez uma espécie de compilação do que os espíritos responderam para ele. Então, por isso que ele é chamado de codificador e não de autor da doutrina espírita. Muito embora você vai notar, né, nos livros que existe sempre muitos comentários feitos pelo próprio Allan Kardec. Então, existe também uma parte que é autoria do próprio Allan Kardec. Já a Revista Espírita, ela é totalmente, né, autoria dele, né, que foi um tempo que ele passou respondendo questionamentos de pessoas que leram, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e por aí vai. E aí isso tudo foi compilado e transformado então nesse livro que eu mostrei, a Revista Espírita. Os livros, além dos livros, né, de Allan Kardec, o Espiritismo foi sendo complementado ao longo dos anos, desde o seu surgimento, por diversos outros autores. Os mais famosos estão aqui no Brasil, que são o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico Xavier, que psicografou mais de 500 obras, e também o médium baiano Divaldo Pereira Franco, que também psicografou muitas obras, né, mais de 200 obras. E aí todo esse conjunto de livros fazem parte da doutrina espírita.
Ou seja, você vai conhecer a doutrina dos espíritos basicamente pela leitura dos livros de Kardec e vai complementar esse conhecimento lendo esses outros livros dos outros escritores, inclusive esses escritores brasileiros. E existem muitos outros escritores brasileiros e também no mundo que escreveram, né, sobre espiritualidade com base na doutrina espírita de Allan Kardec, tá certo? Agora vamos a algumas semelhanças e diferenças entre as duas doutrinas. Hoje eu vou me ater nesse vídeo apenas a 4 coisas, né, para o vídeo não ficar muito longo, que são elas: Deus, o plano de salvação, Jesus e Satanás. Então nós vamos ver como cada uma das duas doutrinas vê esses temas, esses tópicos aqui: Deus, o plano de salvação, Jesus e Satanás. Tá ok? Então vamos começar por Deus. As testemunhas de Jeová acreditam que existe um Deus, um único Deus, que é o Criador de todo o universo. Eles o chamam de Jeová, conforme o Salmo 81:18, né, que está escrito na Bíblia. Tá certo? Os espíritas também acreditam que existe um único Deus, Criador de todo o universo e de tudo o que existe, mas não costumam utilizar o nome Jeová, embora não tenham nenhuma objeção com quem o utiliza, tá certo? Preferem se referir a Deus como Criador, né? Ou Deus, ou então Pai Celeste, Pai Celestial, tá certo? E eles entendem Deus como sendo a inteligência suprema do universo, ou seja, a causa primária de todas as coisas. Então é dessa forma que os espíritas veem Deus, tá certo? As testemunhas de Jeová acreditam que Deus tem 4, né, principais atributos, que são eles: amor, poder, justiça e sabedoria, tá certo? Já os espíritas, por sua vez, acreditam que Deus tem 6 atributos principais, que são eles: Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso e, por fim, Deus é soberanamente justo e bom. Então, se você observar aqui, já existe uma certa semelhança, né? Principalmente nessa parte aqui. O primeiro fala de amor, poder, justiça e sabedoria. E eles falam em soberanamente justo e bom, não é isso? Então, existe uma semelhança. E todo-poderoso, aí fala do poder. E com respeito à inteligência, né, a sabedoria, os espíritas entendem como Deus sendo a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Muito bem, então é assim que as testemunhas de Jeová veem Deus e os espíritas veem Deus, né? Se observarmos, né, tem pouca diferença até aqui, tá certo? Então vamos lá, agora o plano de salvação, ou seja, como ocorre o plano de salvação em cada uma das doutrinas? Como é a salvação? Ou o que é a salvação em cada uma das doutrinas? Então vamos lá. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus criou criaturas diferentes. Os anjos são uma categoria e os humanos são outra categoria, além dos animais. Os anjos são seres espirituais, filhos de Deus, vivem no céu junto com Deus e ajudam na obra criativa de Deus perpetuamente. Os humanos são seres materiais, assim como os animais. Foram feitos do pó do solo e não possuem espírito, ou seja, não sobrevivem à morte do corpo físico, conforme o texto de Eclesiastes 9, 5 ao 10. O que as pessoas chamam de alma para as testemunhas de Jeová é o fôlego da vida, que nos foi dado por Deus no momento do nosso nascimento e que, ao morrermos, esse fôlego retorna a Deus, ou seja, o espírito para as testemunhas de Jeová é o fôlego da vida, conforme Gênesis 2:7. E nossa única esperança de vida futura é a ressurreição, na qual Deus trará de volta à vida a pessoa que faleceu, num novo corpo material, semelhante ao antigo, para viver na terra para sempre, numa terra paradisíaca. Eles dizem o seguinte, que a terra será transformada num paraíso após uma grande tribulação que eliminará da terra todas as pessoas más, ficando apenas as pessoas boas. Então, eles aqui falam que algumas pessoas permanecerão vivas eternamente, porque sobreviverão à grande tribulação. E os que faleceram antes da grande tribulação serão trazidos de volta mediante a ressurreição, com um corpo material, e receberão novamente o fôlego da vida, só que dessa vez eternamente, tá certo? Então, esse é o plano de salvação.
no caso da doutrina das Testemunhas de Jeová. Agora, qual é o plano de salvação da doutrina espírita? Vamos ver. Os espíritas acreditam que Deus criou e continua criando apenas espíritos. Então, todos os seres que existem são espíritos. E que os espíritos evoluem desde a sua criação, como espíritos simples e ignorantes, até chegar a um estágio de perfeição, ou seja, se tornarem espíritos perfeitos. Então, existem infinitas categorias de espíritos, desde os mais simples e ignorantes, dos mais embrutecidos, até aqueles que estão melhorando, que estão em determinada qualidade, até chegar nos espíritos perfeitos. Nós, seres humanos, seríamos então espíritos imperfeitos que estamos ainda no caminho rumo à perfeição. E um dia, quando nos aperfeiçoarmos o suficiente, também seremos espíritos perfeitos. Estamos encarnados temporariamente neste mundo material para vivermos uma experiência evolutiva da nossa consciência espiritual. Nós existíamos antes de vir aqui à Terra como espíritos e continuaremos existindo após a morte no plano espiritual da Terra, durante algum tempo. Depois, reencarnaremos novamente para viver outra experiência aqui na Terra ou até em outro mundo habitado, mas no caso aqui a gente está se referindo à Terra, então será aqui na Terra, e assim sucessivamente, até que cheguemos a um determinado momento no qual estaremos perfeitos. E quando isso acontecer, não precisaremos mais reencarnar em mundos materiais, a menos que queiramos, como uma missão, para ajudar aqueles outros espíritos que ainda estão em processo de evolução. Os espíritas acreditam na pluralidade dos mundos existentes e na transmigração das almas entre esses mundos. Ou seja, existem diversas categorias de mundos no universo e são cada um deles de diferentes tipos, cada um adequado à categoria de espíritos ali encarnados. Então, segundo a doutrina espírita, nós temos os mundos primitivos, que são destinados às encarnações dos primeiros espíritos, aqueles espíritos novatos, que são simples e ignorantes, que vão começar a aprender. Depois nós temos os planetas ou mundos de expiação e provas. Nesses mundos já existe um certo grau de evolução dos espíritos, mas há uma mistura, Existem espíritos primitivos, espíritos um tanto evoluídos, espíritos mais ou menos, Então, é uma mistura nesse mundo de expiação e provas. E é por isso que nesse mundo o mal ainda prevalece, porque ainda não tem a sabedoria completa os espíritos encarnados nesse mundo. Depois, a outra categoria de mundos é o mundo de regeneração. Nestes, os espíritos que ali estarão já são espíritos mais evoluídos, mais aperfeiçoados e, portanto, embora o mal ainda exista no mundo de regeneração, mas é em menor quantidade. A maior parte é bom, de espíritos bons, espíritos aperfeiçoados. E, portanto, o mundo de regeneração já é um mundo de descanso, já é um mundo de paz, um mundo de equilíbrio, não é isso? E depois tem os mundos felizes e os mundos perfeitos, que são destinados aos espíritos superiores, aqueles que já venceram todas as provas materiais que Deus colocou e se tornaram, então, espíritos superiores e espíritos perfeitos. Então, a Terra, atualmente, é um mundo de expiação e provas. É por isso que nós temos aqui ainda a maldade agindo em vários locais. Mas a Terra está passando por um processo chamado de transição planetária, na qual ela deixará de ser um mundo de expiação e provas, muito em breve, e passará então a ser um mundo de regeneração. Então, o que é que acontece? Assim, muito em breve, os espíritos que não mais se adequarem a um tipo de mundo de regeneração, que a Terra será, eles não poderão mais encarnar ou permanecer encarnados aqui na Terra. E aí o que é que acontecerão com eles? Eles serão transmigrados para outros mundos de expiação e provas ou mundos primitivos existentes no universo e ali ficarão para continuar o seu progresso espiritual. E os que ficarem aqui na Terra testemunharão a transformação da Terra para um verdadeiro paraíso, no qual não haverá mais nenhum dos problemas atuais. Não haverá mais fome, nem doenças, nem problemas financeiros, nem guerras,
né? Tudo vai deixar de existir essas coisas porque os espíritos que estarão aqui na Terra, encarnados, serão espíritos mais aperfeiçoados. E segundo a doutrina espírita, isso está em pleno curso, ou seja, já está acontecendo. E a ciência é a principal maneira através da qual haverá a transformação dos mundos. Mas muito em breve, para que a Terra se torne um mundo de regeneração, será necessário o entendimento por parte da humanidade de duas principais coisas, ou seja, dois principais véus terão que ser desvendados para a humanidade. O primeiro deles é a existência da vida após a morte. Então, a humanidade saberá de forma inequívoca que existe vida após a morte. Então, essa é a primeira coisa, para que a Terra se transforme em um mundo de regeneração. Então, porque hoje tem a doutrina espírita, tem esse monte de informação e tudo, mas ainda não há, como eu poderia dizer, uma exposição massiva assim, inequívoca, que ninguém possa duvidar que existe vida após a morte. E aí, quando isso acontecer, aí, então, estaremos em um mundo de regeneração. Ou seja, quando a humanidade souber disso, claramente, não duvidar mais. E a segunda coisa é que existe vida fora da Terra. Existe outros mundos com outras civilizações pela galáxia. E que essas mantêm um intercâmbio entre si. Ou seja, quando a Terra foi integrada a esse intercâmbio, de modo que os humanos saibam que existe a vida em outros planetas e a comunicação entre eles, a troca de espíritos entre eles, então sim, a Terra será então um mundo de regeneração. A ciência evoluirá a tal ponto que resolverá a maioria dos problemas humanos. E além disso, os governos e as instituições serão totalmente transformadas, de modo que a Terra será outro mundo totalmente diferente, ok? Então, esse é o plano de salvação em cada uma das doutrinas. Vamos agora falar sobre Jesus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele veio à Terra para dar a sua vida em resgate pelos nossos pecados. E somente por causa desse gesto de Jesus é que podemos ter a vida eterna. Ele também nos ensinou o caminho que nós devemos seguir para ganharmos a vida eterna. E para ganharmos a salvação, segundo as TJs, precisamos ter fé no sacrifício resgatador de Jesus Cristo e fazer parte da única religião verdadeira, que são elas próprias, as testemunhas de Jeová. Se não fizermos parte dessa religião, perderemos a vida eterna e poderemos ser destruídos no Armagedon que se aproxima, que é o fim do sistema de coisas que existe atualmente. Para os espíritas é diferente. Jesus é um espírito perfeito que encarnou aqui na Terra com o objetivo de nos ensinar o caminho da salvação, que nada mais é do que nós aprendamos o amor, a caridade e a reforma íntima, ou seja, para que a gente progrida em sentido espiritual para nos tornarmos espíritos perfeitos. Não existe pecado na doutrina espírita, tampouco sacrifício resgatador de Jesus. Jesus morreu, a gente entende e a gente sabe do sofrimento que ele passou, mas para os espíritas não há esse sacrifício resgatador, não é a causa da vida eterna. Por quê? Porque nós já somos eternos, nós já somos espíritos eternos encarnados temporariamente em um corpo material. Ele é importante para nós porque ele é o maior mestre espiritual que já foi enviado aqui à Terra para tirar a humanidade da escuridão espiritual. Então, para vivermos eternamente, não precisamos fazer parte de nenhuma religião obrigatoriamente, segundo a doutrina espírita. Basta que façamos as coisas boas, que sejamos amorosos, caridosos, que façamos reforma íntima, que sigamos os ensinamentos de Jesus. Fazendo isso, a gente está se reformando intimamente, se tornando um espírito melhor, cada vez mais perfeito, e assim teremos a vida eterna. Não é obrigatório fazer parte do espiritismo ou de qualquer outra religião para poder você ter a salvação. Porque, como já está bem claro, todos nós somos espíritos e já existimos antes, continuaremos existindo após a morte, e isso é um processo contínuo para os espíritos. Aliás, o espiritismo é a única vertente religiosa que aceita as demais religiões como sendo escolas diferentes de espiritualidade e que também levam as pessoas a Deus. Isso
Eu, particularmente, acho muito interessante no Espiritismo, né, porque não existe essa questão de religião falsa e de religião verdadeira. Para os espíritas, todas as religiões são escolas espirituais, cada uma com seus erros e acertos, com o objetivo de chegar ou de levar o homem a Deus. Ok? Vamos agora ao último tópico, que é o seguinte: Satanás. As testemunhas de Jeová acreditam que existe um anjo decaído que desafiou a Deus. Ele teria sido banido do céu e estaria vivendo aqui na terra atualmente. Ele trouxe consigo outros anjos rebeldes que se juntaram a ele na sua rebelião, que seriam então os demônios, e Satanás é a causa do pecado, porque teria sido ele que teria induzido Eva a comer do fruto proibido e, com isso, introduziu o pecado no mundo, ou seja, a imperfeição. Além disso, Satanás e seus demônios trabalham todos os dias para desencaminhar os homens do caminho de Deus. Então, é assim que as testemunhas de Jeová veem essa figura, Satanás. E os espíritas, como é? Bom, para os espíritas não existe Satanás. Os espíritas não acreditam na existência de Satanás, uma vez que Deus não seria soberanamente bom e justo se permitisse que uma criatura com esses poderes extraordinários que ele teria existisse e ficasse ainda levando a humanidade para o caminho do mal. Se Satanás existisse, e sendo ele a fonte do mal, e sendo ele uma criatura, alguém criado por Deus, então esse mal teria vindo do próprio Deus. E não se entende dessa maneira, né? Deus é soberanamente bom e justo, então não teria como criar uma criatura dessa forma. O que existe no lugar de Satanás para os espíritas são espíritos rebeldes, espíritos embrutecidos, que não desejam progredir na escala espírita. E como Deus dá o livre-arbítrio a cada um, à medida que cada espírito vai aprendendo, vai ficando inteligente, ele passa a ter o seu livre-arbítrio. E aí pode escolher não seguir a sua melhoria interna e querer ficar estacionário, ou ficar do jeito que está. Então, esses seriam então os espíritos que se comprazem em desencaminhar aqueles outros espíritos que desejam evoluir. Então, estes sim seriam uma alegoria, né, para Satanás, o diabo, que representaria então todos esses espíritos. Então, esses espíritos maus, com o tempo, também se arrependerão e seguirão o caminho da evolução. Então, não existe destruição eterna para os espíritas. Tá certo? Então, essa é uma breve análise, né, do que as duas religiões acreditam, né? Você pode perguntar, né, qual a utilidade de fazer essa comparação? É porque eu gosto de estudar, né, as doutrinas e pretendo também fazer um vídeo desses comparando com outras doutrinas também, certo? Ou seja, fazendo um comparativo com outras doutrinas. Como eu já disse para vocês, o meu objetivo aqui com esse canal não é tirar as testemunhas de Jeová da sua religião ou tirar qualquer pessoa que seja de sua religião. Não é isso. O objetivo aqui é estudar espiritualidade, é entender as coisas, é melhorar, é aprender, é se desenvolver, certo? Então, o que é que acontece? Boa parte do meu público, né, que me assiste desse canal foi testemunha de Jeová no passado, e o que acontece? Muitos deles que saem de lá perdem a fé em Deus, ou seja, não acreditam mais em nada, não acreditam mais em espiritualidade, ou não querem mais saber de espiritualidade. E isso é muito ruim, porque eu particularmente acredito que é muito difícil viver nesse mundo sem ter espiritualidade, né? Então, por essa razão eu criei esse canal e faço esses vídeos, não com o objetivo de prejudicar ninguém, mas muito pelo contrário, é com o objetivo de ajudar, né? Tem muitas pessoas que aprenderam comigo, já me mandaram mensagens de agradecimento, e eu sou muito feliz e grato a Deus por me permitir ter esse trabalho e continuar no meu serviço sagrado, por assim dizer, ou seja, no meu serviço ajudando pessoas espiritualmente, porque é muito triste, é muito ruim, né, ver pessoas perderem completamente a sua espiritualidade e ficarem perdidos nesse mundo que tem tantas dificuldades, tantos problemas, e se você não acreditar em nada, né, fica muito difícil. Eu acredito assim. Fica muito difícil de você seguir em frente, tá certo? Então, é por esse propósito que esse canal foi criado e é por isso que eu faço essas comparações aqui, para que você possa ter sua base, tá certo? Então, no próximo vídeo, eu continuarei essa explicação para que nós vejamos outras coisas parecidas que existem entre as duas doutrinas.
Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, curta e compartilhe esse vídeo e me ajude para que eu possa levar essa informação para outras pessoas. Agradeço a sua atenção, um abraço fraterno, desejo tudo de bom essa semana para você e até o próximo vídeo. Até mais.